No meu aniversário de 78 anos, minha própria filha me tacou a cadeira de vime e eu caí no chão na frente de todos os meus amigos. O silêncio que tomou conta do quintal doeu mais que os ossos estalando, mais que a vergonha queimando meu rosto. Mas o que ela não sabia, enquanto me olhava de cima com desprezo, era o que eu guardava naquela velha caixa de metal debaixo da minha cama há mais de uma década. O que eu fiz naquela madrugada com a ajuda daqueles documentos mudou o destino de todos nós, para sempre. Fica comigo até o fim, se inscreve no canal, deixa o seu like e me conta aí nos comentários de que cidade você está me assistindo, seja do seu trabalho ou do sofá de casa. É bom saber que não estou sozinha. Meu nome é Alzira da Conceição Guimarães e aos 78 anos eu achava que já tinha visto de tudo nesta vida. Sou de Ouro Preto, Minas Gerais, uma cidade onde as pedras das ruas sabem mais histórias do que os livros. Viúva há mais de 10 anos, minha companhia eram as linhas, as agulhas e o Richelieu, que aprendi com minha mãe. Minhas mãos, hoje tortas pela artrose, já vestiram altares de igrejas e embalaram os sonhos de noivas em enxovais finos. Eu era uma figura silenciosa na paisagem barroca da cidade, conhecida mais pela minha serenidade do que por qualquer outra coisa. Uma serenidade que, naquela manhã, estava por um fio. Aquele dia começou como todos os outros. O cheiro forte do café coado no pano invadiu a cozinha antes mesmo do primeiro raio de sol bater na... O som dos sinos da igreja de São Francisco de Assis, pontual como sempre, marcou 6 horas da manhã. Eu estava de pé, sentindo o frio do ladrilho hidráulico nos meus pés descalços, enquanto a água fervia no fogão a lenha. Era meu aniversário, mas o sentimento não era de celebração. Havia uma quietude pesada na casa. Um silêncio que não era de paz, mas de espera. Uma espera por algo que eu sentia que estava prestes a se quebrar. Eu moro neste casarão colonial desde que nasci. Ele é mais velho que o Brasil independente. E cada tábua de madeira que range sob os pés conta uma parte da minha família. Hoje, porém, esses rangidos pareciam lamentos. Desde que minha filha Silvia voltou a morar aqui com meu neto Lucas, a casa perdeu sua alma. Ela trouxe consigo uma amargura que manchava as paredes caiadas de branco. E naquele dia eu só não sabia que, em poucas horas, aquelas mesmas mãos que bordavam anjos seriam usadas para me amparar de uma queda no chão de pedra do meu próprio quintal. A humilhação que se avizinhava era como uma nuvem de chuva se formando sobre os telhados de ardósia da cidade. Eu podia sentir a umidade no ar, o peso da tempestade que estava por vir. Silvia me via não como mãe, mas como um obstáculo, um empecilho entre ela e o dinheiro que a venda deste casarão poderia lhe render. Para ela, estas paredes não guardavam memórias, apenas metros quadrados valiosos no centro histórico. E a minha recusa em me desfazer do único lar que conhecia era, um ato de puro egoísmo, uma afronta pessoal que ela estava decidida a cobrar. Silvia desceu as escadas mais tarde do que de costume. O som de seus passos era sempre duro, impaciente, como se ela estivesse atrasada para uma vida que não tinha. Ela não me deu bom dia. Apenas abriu a geladeira, pegou a jarra de leite e a colocou na mesa com força. Ainda usando esse coador de pano, mãe? Essa casa inteira cheira a mofo e café velho, ela disse com o veneno escorrendo em cada sílaba. Eu apenas continuei a mexer meu café, sentindo o calor da xícara em minhas mãos trêmulas. O silêncio era minha única defesa contra suas farpas diárias. Ela se sentou à minha frente, os olhos fixos em mim, avaliando-me. Silvia tinha 45 anos, mas o divórcio e as dívidas a envelheceram. Havia vincos de raiva permanentes ao redor de sua boca. Os vizinhos vão mesmo vir hoje? Que mico, mãe! Uma festa para celebrar o quê? Mais um ano presa neste museu, ela continuou.
Eu respirei fundo. O cheiro do bolo que eu tinha assado de madrugada, tentando lutar contra a amargura que ela exalava. É só um café, minha filha, para ver os amigos? Respondi, com a voz mais baixa do que pretendia. Meu neto, Lucas, apareceu na cozinha logo depois. Aos 16 anos, ele era um refém silencioso daquela Guerra Fria. Tinha os olhos do meu falecido marido, Antero, mas a boca quase sempre se curvava para baixo, imitando a insatisfação da mãe. Ele pegou um pedaço de bolo, deu uma mordida e disse: "Tá bom, vó." Foi um sussurro, quase um crime. Silvia fuzilou o menino com o olhar. "Não enche a cabeça do menino com essas coisas do passado, mãe. Ele precisa pensar no futuro, em sair deste buraco." Ela cortou, e Lucas encolheu os ombros, voltando para a segurança de seu celular. A interação durou segundos, mas deixou um rastro de desolação no ar. Eu olhei para minhas mãos, para as veias saltadas e as manchas da idade, e me senti incrivelmente fraca. A solidão que se instalou em mim após a morte de Antero era dor conhecida, uma companheira constante, mas a solidão de viver com minha própria filha, sentindo seu desprezo a cada respiração, era um tipo novo de agonia. Ela me deu as costas para lavar sua xícara, mas eu vi o brilho de impaciência no olhar dela quando pensou que eu não estava olhando. Era um brilho que eu começava a temer. Passei o resto da manhã nos preparativos para a pequena festa. Fui até o quintal, um espaço modesto com um chão de pedra irregular e um pé de jabuticaba no centro. Comecei a arrumar as velhas cadeiras de vime ao redor de uma mesa de madeira. Cada cadeira rangia em protesto, frágeis como eu me sentia. O sol de Minas aquecia minhas costas, mas por dentro eu sentia um frio que não passava. Eu me lembrava de outras festas naquele mesmo quintal, com Antero rindo, a casa cheia de vida e música. Agora, o silêncio era preenchido apenas pela minha respiração e pela tensão que emanava da cozinha. A casa era meu santuário e minha prisão. História. Cada objeto contava a cristaleira na sala de jantar guardava as taças do casamento dos meus pais. Na minha sala de costura, a luz da tarde entrava pela janela e iluminava os carretéis de linha como se fossem joias. Eram essas pequenas coisas que me mantinham sã. Silvia, no entanto, via apenas rachaduras nas paredes, madeira apodrecida e um potencial de lucro sendo desperdiçado. Ela não entendia que vender aquela casa seria como vender minha própria pele, minhas memórias, a essência de quem eu era. Lembro-me da última vez que ela tocou no assunto, algumas semanas antes. Ela chegou com folhetos de uma imobiliária falando sobre apartamentos modernos e funcionais no centro de Belo Horizonte. Pensa, mãe, sem escadas, sem goteiras, com portaria 24 horas, segurança. E o dinheiro da venda daria para a senhora viver como uma rainha e ainda me ajudaria a recomeçar, ela argumentou, com uma doçura falsa que não alcançava seus olhos. A palavra ajudar era o centro de tudo. Ela não queria que eu vivesse como uma rainha. Queria que eu financiasse sua vida. Minha recusa foi calma, mas firme. Esta é a minha casa, Silvia. Eu vou morrer aqui como seu pai morreu, eu disse. A máscara de filha boazinha caiu instantaneamente. Seu rosto se contorceu numa careta de raiva. Egoísta. Você sempre foi egoísta. Prefere ficar agarrada a essas paredes podres do que ver sua única filha feliz. Você é um fardo, ela gritou. As palavras ecoaram pela casa e se cravaram no meu peito. Pardo. Aquela palavra me assombrando nas noites insones. Eu, que a criei, que a amparei em seu divórcio, que a acolhi de volta, era um fardo. O medo começou a se instalar em mim de uma forma que nunca havia sentido. Não era um medo físico, mas algo mais profundo. Era o medo de me tornar invisível, de ter minha vontade completamente anulada pela amargura dela.
Eu via a maneira como ela administrava o dinheiro da minha aposentadoria, sempre alegando que as contas da casa eram altas. Eu via como ela afastava Lucas de mim, controlando cada interação. Eu estava me tornando uma prisioneira dentro das minhas próprias paredes e a chave estava nas mãos dela. O quintal estava arrumado. A toalha de Richelieu, uma das mais bonitas que já bordei, cobria a mesa. Sobre ela, o bolo de fubá, pães de queijo, um doce de leite cremoso. Pequenos prazeres que eram, para mim, sinônimo de afeto. Mas enquanto eu arrumava os pratos, senti o olhar de Silvia queimando minhas costas da janela da cozinha. Ela não estava ajudando, apenas observando, como um predador esperando o momento certo para atacar. A festa não era uma celebração para ela, era uma oportunidade, uma plateia para o espetáculo que ela planejava. Eu me sentia exausta antes mesmo de tudo começar. A energia que eu tinha pela manhã havia se esvaído, deixando para trás apenas uma sensação de resignação. Eu sabia que deveria ter cancelado tudo, ter me trancado no quarto e esperado o dia acabar. Mas uma parte de mim, a velha Alzira teimosa, orgulhosa, se recusava a ceder. Era meu aniversário e eu receberia meus amigos na minha casa. Era um pequeno ato de rebelião, talvez o último que me restava. Eu não sabia o quão caro aquele ato de teimosia me custaria. Se eu soubesse que aquela toalha bordada com tanto esmero acabaria manchada de bolo e lágrimas, talvez eu tivesse tido a força para impedir. Mas eu não sabia. Ela falou a palavra imobiliária com uma naturalidade que gelou meu sangue. Naquele momento, entendi que ela não via apenas cifras, e eu, com minhas memórias e meu apego, estava no caminho. Por volta das 3 da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. Dona Marlene, minha vizinha da casa ao lado, trouxe um vaso de violetas. Seu Afonso, o dono da venda da esquina, veio com um queijo curado embrulhado em papel pardo. Eram pessoas simples, cujas vidas se entrelaçavam com a minha há décadas. Seus abraços eram sinceros, seus sorrisos, um bálsamo para minha alma cansada. Por um breve momento, a presença deles afastou a nuvem escura que pairava sobre mim. A conversa fluía mansa, como o riacho que corta a cidade. Falávamos do tempo, da saúde, dos filhos e netos. O som das risadas preencheu o quintal e eu me permiti relaxar um pouco. Servi o café, cortei o bolo. Silvia apareceu, forçando um sorriso para os convidados, desempenhando o papel de filha dedicada. "Mamãe está tão feliz com a presença de vocês", ela dizia com uma voz melosa que me causava arrepios. Ela era uma talentosa e o palco estava montado. Eu me sentei em uma das cadeiras de Vime, a minha preferida, aquela que ficava debaixo do pé de jabuticaba. Sentia o sol filtrado pelas folhas aquecendo meu rosto. Por um instante, fechei os olhos e quase consegui sentir a presença de Antero ao meu lado. Sua mão grande e calejada segurando a minha. A saudade apertou meu peito com uma força avassaladora. Abri os olhos e a primeira coisa que vi foi Silvia me observando do outro lado do quintal. O sorriso falso havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma determinação fria e calculista. Ela esperou o momento perfeito. Esperou que Dona Marlene terminasse de contar uma história engraçada quando uma pequena pausa se instalou na conversa. Foi então que ela caminhou até o centro do quintal com uma taça na mão, como se fosse propor um brinde. Todos se viraram para ela. O ar, que antes era leve e festivo, de repente ficou denso, pesado. Eu senti um nó se formar na minha garganta. O espetáculo estava para começar e eu era a atração principal. A sensação de estar encurralada era sufocante. Ali, no meu refúgio, cercada pelas poucas pessoas que eu ainda chamava de amigas, eu estava completamente exposta. Não havia para onde correr. O quintal, que sempre fora meu lugar de paz,
De repente pareceu pequeno demais, as paredes do casarão se fechando sobre mim. Eu estava presa na teia que minha filha teceu com paciência e ressentimento. Ela ergueu a taça. O sol bateu no vidro, criando um brilho que ofuscou meus olhos por um segundo. Eu gostaria de fazer um brinde, ela começou, sua voz alta e clara, cortando a quietude da tarde. Um brinde à minha mãe, Alzira, que hoje completa 78 anos. 78 anos de teimosia, vivendo neste lugar que está caindo aos pedaços, se recusando a enxergar a realidade. O queixo dos convidados caiu. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. A humilhação começou com essas palavras, mas eu sabia que era apenas o início. O olhar dela não havia nada além de triunfo e crueldade. Ela estava se vingando de mim, na frente de todos, por eu não lhe dar o que ela queria. Ela não estava apenas atacando minha decisão de manter a casa, estava atacando minha identidade, minha história, minha dignidade. Eu tentei me levantar. Meu corpo todo tremia, mas eu precisava pará-la. Silvia, por favor, eu comecei a dizer, minha voz um fio fraco. Eu me apoiei nos braços da cadeira de Vime, tentando ficar de pé para acabar com aquela cena terrível. Era um movimento lento, doloroso, o esforço de uma velha senhora tentando reaver o controle de sua própria vida. Mas ela foi mais rápida. Antes que eu pudesse me firmar, ela deu um passo à frente e, com um movimento brusco e cheio de raiva, empurrou meu ombro, forçando-me de volta à cadeira. O gesto foi tão inesperado, tão violento. A velha cadeira de Vime, incapaz de suportar o impacto súbito, estalou. As pernas traseiras se partiram com um som seco e oco. E então, tudo aconteceu. Câmera lenta. Eu sorri para Dona Marlene, mas meus olhos estavam fixos na minha filha. Eu sabia, com a certeza que só uma mãe tem, que aquela festa não terminaria bem. O ar ficou pesado e eu me senti uma prisioneira esperando a sentença no meu próprio aniversário. O mundo virou de lado. Por uma fração de segundo eu flutuei no ar, vendo os rostos assustados dos meus amigos se contorcerem. O som que veio a seguir não foi o meu grito, mas o estalo seco da palhinha se rompendo, um som oco e final, como um osso quebrando. Depois, o impacto. O chão de pedra do quintal me recebeu com uma brutalidade que roubou meu fôlego. O cheiro de terra molhada e bolo de fubá esmagado invadiu minhas narinas. O mundo ficou em silêncio, um silêncio pesado, espesso, que parecia ter som e cor. Um silêncio de vergonha. Caída ali, com o vestido subindo pelas pernas e a poeira grudando na pele, eu não sentia apenas a dor aguda que irradiava do meu quadril. Eu sentia os olhares de pena Marlene, de Dona, a incredulidade nos olhos de seu Afonso, o horror mudo no rosto do meu neto, Lucas. E acima de todos, o olhar de Silvia. Ela estava de pé, imóvel, a mão que me empurrou ainda levemente estendida, o peito subindo e descendo com a respiração ofegante da raiva. No rosto dela não havia arrependimento, havia apenas a satisfação sombria de quem finalmente quebrou algo que a incomodava. A primeira a se mover foi Dona Marlene. "Meu Deus, Alzira!" ela exclamou, a voz trêmula quebrando feitiço. Ela se ajoelhou ao meu lado, as mãos dela, quentes e cheias de farinha de pão, tentando me amparar. "Você está bem? Consegue se mexer?" Eu não conseguia responder. Minha garganta estava fechada. Um nó de humilhação e dor me impedia de falar. Eu apenas balancei a cabeça negativamente, sentindo as lágrimas quentes finalmente escorrerem pelo meu rosto, abrindo caminhos na poeira da minha bochecha. Seu Afonso se aproximou, o rosto vermelho de indignação. Ele olhou para Silvia com uma fúria que eu nunca tinha visto naquele homem tão gentil. "O que você fez, menina? Você perdeu o juízo?" ele disse, a voz grave ecoando pelo quintal silencioso. Silvia recuou um passo,
a máscara de triunfo começando a rachar, substituída por uma defensiva cruel. Ela que me provocou, ela nunca me escuta. Vive nesse mundo de fantasia enquanto a casa cai aos pedaços. Ela gritou, a voz esganiçada tentando justificar o injustificável. A festa acabou ali. Os convidados constrangidos começaram a dispersar em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Deixavam para trás pratinhos de bolo pela metade, xícaras de café ainda quentes. Eram como testemunhas de um crime que não queriam ter presenciado. Cada passo deles se afastando era como um abandono. Eu, a anfitriã, a aniversariante, estava reduzida a um corpo dolorido no chão, um espetáculo de miséria familiar exposto sob o sol das 4 da tarde. Com a ajuda de seu Afonso e Dona Marlene, eu consegui me levantar. Cada centímetro do meu corpo protestava. A dor no quadril era como uma faca quente. Eles me levaram para dentro, me sentando na poltrona da sala, a única peça de mobília que parecia sólida e segura naquele momento. Lucas ficou parado na porta do quintal, o rosto pálido, os olhos fixos em mim. Ele parecia uma estátua de sal, paralisado entre o amor por mim e o medo da mãe. Ele não veio me ajudar, apenas ficou lá assistindo. Silvia entrou na casa batendo a porta. Ela não veio ver como eu estava. Foi direto para a cozinha e eu ouvi o som da água correndo na pia, o barulho de louça sendo jogada com raiva. Ela estava limpando a bagunça, não por cuidado, mas por fúria, como se quisesse apagar a evidência de sua própria brutalidade. O barulho vindo da cozinha era uma trilha sonora para a minha desolação. Cada prato batendo na pedra era um eco do meu corpo batendo no chão. Dona Marlene ficou comigo. Ela trouxe um copo d'água com açúcar, as mãos ainda tremendo. Você precisa ir ao médico, Alzira. Isso não pode Assim. ficar... Ela sussurrou, ajeitando uma almofada nas minhas costas. Eu apenas neguei com a cabeça. A dor física era imensa, mas a ferida na minha alma era infinitamente maior. Ir ao médico significaria ter que explicar, significaria ter que colocar em palavras o que minha própria filha havia feito. E eu não tinha forças para isso. Não ainda. Quando seu Afonso e Dona Marlene finalmente foram embora, prometendo voltar mais tarde, a casa mergulhou numa quietude ainda mais opressora. Bolo, o cheiro Tinha sido de café substituído por um odor de tensão e ressentimento. Eu continuei sentada na poltrona, ouvindo minha própria respiração, sentindo a dor latejar no meu quadril a cada batida do meu coração. Silvia não apareceu. Ela se trancou no quarto dela, no andar de cima, e o silêncio dela era uma confissão de culpa e uma ausência total de remorso. As horas se arrastaram. O sol da tarde deu lugar às sombras longas do crepúsculo, e a sala foi ficando escura. As paredes do casarão, que Trouxeram sempre conforto, agora pareciam me sufocar. Cada rangido da madeira era um lembrete da minha fragilidade, da cadeira quebrada, do meu corpo caído. Eu me senti uma peça antiga e descartável dentro da minha própria casa. Um objeto que já não tinha mais utilidade e que podia ser quebrado sem consequências. Foi na escuridão da sala, sentindo o frio da noite começar a entrar pelas frestas da janela, que algo mudou dentro de mim. A tristeza e a humilhação começaram a dar lugar a uma outra coisa. Uma frieza, uma clareza gelada que eu não sentia há anos, talvez desde a morte de Antero. As lágrimas secaram e o nó na minha garganta se desfez. Eu olhei para minhas mãos enrugadas e manchadas e não vi mais a fraqueza da velhice. Vi as mãos que trabalharam uma vida inteira para construir e manter aquele lugar. A imagem do rosto de Silvia, triunfante, voltou à minha mente. A palavra que ela gritou ecoou. Fardo. Eu era um fardo. Aquela palavra que antes me feria, agora me acendia. Eu, que a acolhi de fardo? volta, Quando o mundo lhe virou as costas, eu, que cuido do filho dela,
enquanto ela se afoga em autopiedade? A injustiça da situação se tornou tão palpável que eu quase podia tocá-la. Era um veneno, e eu tinha bebido dele por tempo demais. Eu me lembrei de uma conversa com Antero, anos antes de ele morrer. Estávamos sentados na varanda e ele me entregou uma pasta de documentos. "Guarde isso, Zira", ele me disse, com aquela seriedade que lhe era característica. "Para Nunca a Sílvia, mostre, a não ser que seja uma emergência. Ela é impulsiva, não entende o valor das coisas. Isso aqui é a sua segurança." Eu guardei os documentos numa velha caixa de metal debaixo da nossa cama e, com o tempo, quase me esqueci deles. A palavra emergência soou na minha cabeça como um sino de igreja. O que era aquilo, senão uma emergência? Não se tratava mais de vender a casa. Tratava-se da minha dignidade, da minha segurança, da minha própria sobrevivência dentro daquelas paredes. Alzira Serena, a bordadeira paciente que aceitava as farpas da filha em silêncio, havia morrido naquela tarde no quintal. A queda não quebrou apenas a cadeira de Vime, quebrou a casca de resignação que eu havia construído ao meu redor. Com um esforço monumental, ignorando a dor lancinante, eu me levantei da poltrona. Cada passo até o meu quarto era uma batalha. Usei as paredes como apoio, a respiração curta e ofegante. O casarão parecia maior, o corredor mais longo. Quando finalmente cheguei ao meu quarto, tranquei a porta. O som da chave girando na fechadura foi o primeiro ato de poder que eu exercia em muito tempo. Aquele pequeno quarto, naquele momento, era o meu território. Um santuário onde eu poderia me recompor e planejar. Ajoelhar-me para pegar a caixa debaixo da cama foi uma agonia. Um gemido de dor escapou dos meus lábios, mas eu o sufoquei com a mão. Não daria a Sílvia a satisfação de me ouvir sofrer. Arrastei a caixa de metal para cima da cama. Ela era pesada, fria O cheiro de guardado e de papel antigo me transportou para aquela noite com Antero. A poeira que cobria a tampa era como o tempo que se passou, um véu sobre a verdade que eu havia mantido escondida. Abri a caixa. O rangido da tampa foi o único som no quarto silencioso. Lá dentro, por baixo de alguns bordados inacabados e novelos de linha, estava a pasta de couro que Antero me deu. Minhas mãos tremiam, não de fraqueza, mas de uma nova e estranha energia. Era uma mistura de medo, determinação. E eu sabia que, ao abrir aquela pasta, eu estaria cruzando uma linha da qual não poderia mais voltar. A relação com minha filha, já fraturada, se despedaçaria para sempre. Tirei os documentos de dentro. Havia a escritura original do casarão, registrada em nome do meu avô, passada para mim como herança direta. Um detalhe legal que Sílvia desconhecia. Ela sempre presumiu que a casa era um bem do casal, metade dela por direito, mas não era. E havia outro documento, mais importante ainda, um testamento particular de Antero, feito meses antes de morrer, com firma reconhecida. Um documento que ninguém, absolutamente ninguém, sabia que existia. Eu o desdobrei com cuidado. O papel amarelado estalou sob meus dedos. A caligrafia firme de Antero preenchia a página. Ele deixava para mim, e somente para mim, a totalidade de suas economias e investimentos. Uma quantia considerável que ele havia juntado secretamente ao longo dos anos, justamente por não confiar na gestão financeira da nossa filha. Ele especificava no texto: para que minha Alzira nunca dependa de ninguém e possa viver seus dias em paz na casa que ama. As palavras dele foram como um bálsamo e uma armadura. Viver seus dias em paz. A ironia era cortante. A paz havia sido roubada de mim pela pessoa que ele mais temia que o fizesse. Mas ele, mesmo depois de morto, estava me dando as ferramentas para lutar. Não era apenas dinheiro, era poder. Era a autonomia que Sílvia tentava me arrancar todos os dias.
Me via Ela- como um fardo financeiro, uma velha inútil, mas a verdade era exatamente o oposto. Eu era a segurança dela, e ela não fazia ideia disso. Passei a noite inteira acordada, sentada na cama, com os documentos espalhados ao meu redor. A dor no quadril era uma presença constante, um lembrete físico do que estava em jogo. Eu não chorei mais. As lágrimas tinham dado lugar a um propósito frio. Li e reli cada linha, cada cláusula. A frágil bordadeira estava se transformando em uma estrategista. Não estava planejando uma vingança. Estava planejando a minha libertação. O primeiro raio de sol entrou pela janela, pintando o quarto com uma luz pálida. O som dos sinos da igreja de São Francisco de Assis marcou 6 horas da manhã. O mesmo som que iniciou o dia anterior, o dia da minha humilhação. Mas hoje, ele não soava como um lamento, soava como um chamado, uma convocação para a batalha que estava por vir. A casa ainda estava silenciosa. Silvia provavelmente dormia o sono dos justos que se recusam a sentir culpa. Com os documentos guardados em segurança novamente, eu me levantei. A dor ainda estava lá, mas agora eu a carregava de forma diferente. Era combustível. Desci as escadas devagar, um degrau de cada vez, segurando firme no corrimão. Fui para a cozinha, o palco de tantas batalhas silenciosas. O cheiro de café velho e da raiva de Silvia ainda pairava no ar. Coloquei a água para ferver, como fazia todas as manhãs. A rotina era a mesma, mas a mulher que a executava Era outra. Preparei uma xícara de café, forte e amargo. Sentei-me à mesa da cozinha, no mesmo lugar onde Silvia havia me insultado na manhã anterior. Eu não sentia medo, não sentia tristeza, sentia uma calma perigosa, a calma que precede a tempestade. Eu estava pronta. A queda me deu a clareza que a passividade havia me roubado. Eu não era um fardo, eu era a dona daquela casa, a dona da minha vida. Então eu ouvi o som dos passos dela no andar de cima, duros, impacientes, como sempre. Estava descendo. Eu segurei a xícara quente com as 2 mãos, sentindo o calor se espalhar pelos meus dedos. Fixei meu olhar na porta da cozinha, esperando. A Alzira que ela empurrou para o chão não existia mais. A mulher que a esperava agora, sentada àquela mesa, era uma estranha. E essa estranha estava prestes a colocar um ponto final naquela história. O ponto de virada havia chegado. Silvia desceu as escadas com o barulho de um exército de um homem só. Cada passo era uma declaração de impaciência. Ela entrou na cozinha, os olhos inchados de sono e raiva, e parou subitamente ao me ver sentada à mesa. Esperava me encontrar encolhida no quarto, chorando, mas encontrou a calma de uma estátua. Resolveu sair do buraco? Ela cuspiu, abrindo a geladeira com violência. Eu não respondi. Apenas tomei um gole do meu café, sentindo o líquido amargo descer pela minha garganta, limpando os últimos vestígios de medo. O silêncio que se instalou foi a minha primeira arma, e pareceu desorientá-la mais do que qualquer grito. Ela se virou para mim, a postura desafiadora. Não vai falar nada? Engoliu o gato? Ou a queda finalmente te deixou senil? As palavras eram as mesmas de sempre, afiadas e cruéis. Mas, pela primeira vez, elas não me atingiram. Eram como pedras atiradas contra uma muralha. Eu coloquei a xícara no pires com um cuidado deliberado, o pequeno som de porcelana ecoando na cozinha tensa. Silvia, comecei, e minha própria voz me surpreendeu pela firmeza. Tem até o fim de semana para arrumar suas coisas e as de Lucas e sair da minha casa. O rosto dela passou da zombaria à incredulidade em 1 segundo. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Sua casa. Você enlouqueceu de vez? Essa casa também é minha. Metade dela é minha por direito. Papai nunca teria permitido uma palhaçada dessas. A menção a Antero me deu a força que eu precisava. Puxei a pasta de couro que estava no meu colo,
e a coloquei sobre a mesa, empurrando-a na direção dela. Seu pai era mais esperto do que você imagina. Abra, leia a escritura, veja em nome de quem esta casa sempre esteve, e depois leia o testamento dele, o verdadeiro. A arrogância dela começou a se dissolver, dando lugar a uma desconfiança febril. Suas mãos tremeram ao pegar os papéis. Seus olhos correram pelas linhas, primeiro com rapidez, depois mais devagar, relendo como se não pudesse acreditar no que via. O silêncio dela agora era de puro choque. A cor sumiu de seu rosto. A casa dela nunca fora... O dinheiro que ela contava como certo, a herança do pai, também não. Eu a observei se desintegrar na minha frente. A mulher forte e intimidadora reduzida a uma menina mimada que acabara de ter seu brinquedo favorito tirado das mãos. A reação foi a que eu esperava. Fúria. Ela jogou os papéis na mesa. Isso é falso. Você falsificou isso. Sua velha ardilosa. Você sempre me odiou. Sempre preferiu ficar agarrada nessas paredes podres do que me ajudar. Ela gritava, mas a voz não tinha mais poder de antes. Era o som de um animal encurralado. Não há falsificação nenhuma, Silvia. Há a assinatura do seu pai e o reconhecimento do cartório. Agora, por favor, comece a arrumar suas coisas. Não quero mais uma noite debaixo do mesmo teto que a pessoa que me agrediu. As horas seguintes foram um borrão de caos e amargura. Ouvi gavetas sendo esvaziadas com violência, portas batendo. Ela passou por mim na sala, carregando uma mala, o rosto uma máscara de ódio. Você vai se arrepender disso. Vai morrer sozinha neste museu imundo. Ela sibilou. Eu não respondi. Lucas desceu logo depois, em silêncio, os ombros encolhidos. Ele parou na minha frente por um instante, o olhar perdido. Havia uma pergunta em seus olhos, uma súplica, mas ele não disse nada. Apenas seguiu a mãe para fora. A porta da frente bateu com uma finalidade que selou o fim de uma era na minha vida. A casa ficou em silêncio. Um silêncio tão profundo e absoluto que chegava a doer nos ouvidos. O cheiro do perfume de Silvia ainda pairava no ar, um fantasma indesejado. Caminhei lentamente pela sala, a dor no quadril me lembrando a cada passo do que havia acontecido. Toquei a poltrona onde me sentei derrotada. Olhei para o quintal através da janela, para o local da minha queda. O sol da manhã iluminava as pedras e pela primeira vez em anos, a casa era só minha. A sensação não foi de triunfo, como eu imaginei. Foi de um vazio assustador. O primeiro tropeço veio naquela mesma tarde. O telefone tocou e meu coração disparou, pensando ser ela. Era a Dona Marlene. Alzira, minha filha, soube que a Silvia foi embora. Você está bem? Precisa de alguma coisa? A bondade em sua voz quase me fez desmoronar. A vontade de chorar, de contar tudo, de me vitimizar, foi imensa. Mas a nova Alzira, a que estava nascendo, segurou as rédeas. Estou bem, Marlene. Obrigada. Precisava de um pouco de paz. A gente se fala depois. Respondi com uma calma que eu não sentia e desliguei. Proteger minha decisão do julgamento alheio era o primeiro passo. No dia seguinte enfrentei meu maior medo, o mundo lá fora. Precisava ir ao banco, entender os investimentos que Antero deixou, tomar o controle das finanças que Silvia administrava tão mal. Vestir-me foi um desafio. A dor era constante. Chamei um táxi, algo que raramente fazia, e a cada rua de paralelepípedos de ouro preto meu corpo todo protestava. No banco, a gerente, uma moça jovem e impaciente, usava termos que eu não entendia. Liquidez, renda fixa, carteira de investimentos. Senti-me ignorante, velha, fora de lugar. O pensamento, Silvia saberia fazer isso, me assaltou, um veneno da dúvida. Mas eu persisti. Pedi que ela explicasse de novo, com outras palavras. Anotei tudo num caderninho, a caligrafia trêmula. Saí de lá com a cabeça doendo, mas com uma pasta cheia de extratos e a sensação de ter vencido
uma pequena batalha. A jornada de volta para casa foi diferente. Eu não via mais apenas a beleza das igrejas barrocas, via os degraus que precisaria subir, as distâncias que teria que percorrer. A cidade, que sempre foi meu lar, de repente pareceu cheia de obstáculos. O mundo não havia sido feito para uma mulher de 78 anos com o quadril machucado recomeçar a vida. A solidão nas noites era a parte mais difícil. O silêncio da casa, que durante o dia era paz, à noite se transformava num monstro. Cada rangido da madeira parecia um passo de fantasma. Eu me pegava esperando ouvir a chave de Silvia na porta, ou a música alta vindo do quarto de Lucas. O hábito de ter a presença deles, mesmo que fosse uma presença tóxica, era difícil de quebrar. Numa dessas noites, a saudade de Antero me atingiu com a força de um soco. Chorei pela primeira vez desde a festa, um choro silencioso e amargo. Chorei por ele, por mim e até pela filha que eu havia perdido muito antes de expulsá-la de casa. O conflito interno era constante. A mãe dentro de mim gritava que eu fora cruel. Ela é sua filha, seu sangue. Onde ela está dormindo? O que Lucas está comendo? A culpa era uma visitante insistente. Para combatê-la, comecei a criar novos hábitos. Acordava e, em vez de me concentrar no vazio, ia direto para minha sala de costura. O Richelieu se tornou minha meditação. A precisão exigida, o foco em cada ponto, acalmava a tempestade na minha mente. A cada toalha que eu terminava, sentia que estava costurando de volta os pedaços da minha própria alma. A disciplina se tornou meu escudo. Criei uma rotina rígida. Acordar, cuidar minhas plantas no quintal, costurar, ler os documentos do banco, cozinhar para mim mesma. Cozinhar para uma pessoa só foi um aprendizado doloroso. As panelas pareciam grandes demais, as porções impossíveis de acertar. Muitas vezes, comia a mesma comida por 3 dias seguidos, mas, aos poucos, comecei a encontrar prazer nisso. Cozinhava o que eu gostava, na hora que eu queria. Era um pequeno, mas significativo ato de autoafirmação. O conflito externo não demorou a aparecer. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um advogado. A voz dele era fria e formal, informando que sua cliente, Silvia Guimarães, iria contestar o testamento e a posse da casa, alegando coerção de incapaz. A palavra incapaz me feriu profundamente. Ela estava tentando me pintar como uma velha senil, manipulada. O medo gelou minha espinha. Por um momento, a velha Alzira, frágil e assustada, quis se render. A ideia de tribunais, de brigas judiciais, era aterrorizante. Mas então, caído no chão a imagem de pedra do meu corpo voltou à minha mente. A lembrança da humilhação foi como uma dose de adrenalina. Desliguei o telefone, respirei fundo e, com as mãos ainda tremendo, procurei na lista telefônica o número de um advogado que seu Afonso havia me recomendado. Marcar aquela consulta foi talvez o ato mais corajoso da minha vida. Eu estava entrando numa guerra que não pedi, mas da qual não fugiria. Eu não era incapaz, eu era a dona da minha história. O progresso era lento, quase imperceptível dia a dia, mas acontecia. Comecei a sair de casa mais vezes, não apenas por obrigação, mas por vontade. Ia à missa aos domingos e, mesmo sentindo os olhares curiosos dos vizinhos, mantinha a cabeça erguida. Reencontrei Dona Marlene na feira e, em vez de me esconder, fui até ela. Conversamos e eu não dei detalhes, apenas disse: "Estou me reencontrando, Marlene, e estou em paz." A firmeza na minha voz pareceu satisfazê-la e a fofoca começou a perder força. Um dia, enquanto limpava um armário antigo, encontrei uma caixa de fotografias. Havia fotos de Silvia criança sorrindo com laços no cabelo. Sentei no chão e chorei de novo, mas desta vez o choro era diferente. Era um choro de luto. Eu estava de luto pela filha que ela um dia foi, pela relação que nunca teríamos.
E, ao guardar as fotos de volta, senti que estava também guardando aquela dor. Eu a reconhecia, a aceitava, mas não a deixaria mais me governar. Foi um passo crucial na minha cura. A confiança começou a se instalar de forma sutil. Um dia, percebi que conseguia carregar a sacola de compras da venda até em casa sem parar para descansar. Em outro, entendi um relatório do banco sem precisar ligar para o meu advogado. Comecei a vender algumas das minhas peças de Richelieu para uma loja de artesanato no centro, e o pequeno dinheiro que entrava era meu, fruto do meu trabalho, do meu talento. Não era pelo valor, mas pelo que ele representava: independência. Meu advogado, Dr. Matias, era um homem sério e Ele me competente. tranquilizou, Dizendo que o caso de Silvia era fraco, baseado em desespero. Ele cuidava de toda a burocracia, me deixando livre para focar na minha recuperação, tanto física quanto emocional. A dor no quadril diminuía com fisioterapia, e a dor na alma diminuía com cada novo dia de paz que eu conquistava dentro da minha própria casa. A casa já não era mais um casarão velho e silencioso. Era meu porto seguro, meu reino. O ponto de virada definitivo aconteceu numa terça-feira chuvosa. O telefone tocou. Era Lucas. A voz dele estava embargada. Vó, a gente tá num hotel. A mãe gastou todo o dinheiro. Ela não para de gritar. Eu não aguento mais. O instinto materno, a avó dentro de mim, gritou para que eu dissesse: venha para casa. Meu coração se partiu em 1000 pedaços ao ouvir o sofrimento do meu neto. Fechei os olhos, a mão apertando o telefone com força. Respirei fundo, buscando a força que eu nem sabia que tinha. Lucas, meu querido, eu disse, a voz firme, mas cheia de... Eu não posso resolver os problemas da sua mãe, mas a sua mala sempre terá um lugar no meu quarto de hóspedes. A decisão de vir é sua. A porta para você está aberta, mas não para ela. Você me entende? Houve um silêncio do outro lado da linha e depois um "entendo, vó". Desliguei o telefone, o corpo todo tremendo. Eu havia protegido minha paz sem abandonar meu neto. Eu havia colocado um limite. Naquela noite, a chuva batia forte na janela, mas dentro de casa, o calor do fogão a lenha aquecia. Eu fiz um chá de camomila e me sentei na poltrona da sala. Olhei ao redor, para os porta-retratos na estante, para meus bordados na parede, para a luz suave do abajur. O silêncio não era mais assustador, era companheiro. A solidão não era mais um vazio, era liberdade. Eu não precisava mais esperar por ninguém. Eu me levantei e fui até o grande espelho com moldura de jacarandá que ficava no corredor. Olhei meu reflexo. Vi uma mulher de 78 anos com rugas que contavam histórias e cabelos brancos como a neve do pico da bandeira. Vi a dor em seus olhos, mas vi também uma centelha que não estava lá antes. Uma centelha de aço. A mulher no espelho não era a mesma que havia caído no chão do quintal. Ela não era mais um fardo, não era mais uma vítima. A mulher no espelho era Alzira da Conceição Guimarães. E, pela primeira vez em muito, muito tempo, ela estava de pé por conta própria. A queda havia quebrado a cadeira, mas consertado a sua espinha. A jornada fora dolorosa, cheia de tropeços e lágrimas, mas ali, olhando nos meus próprios olhos, eu soube, com uma certeza que aquecia meu peito, que eu havia chegado. Eu não era mais a mesma, e nunca mais seria. A chegada de Lucas aconteceu no dia seguinte à ligação, no final da tarde. Ele apareceu na minha porta com uma única mochila nas costas e os olhos fundos, carregando o peso de uma guerra que não era sua. Não houve um grande drama, nem um abraço choroso, apenas um silêncio de compreensão mútua. Eu abri a porta, passo para o lado e disse: "Seu quarto está do mesmo jeito, tem bolo de fubá na cozinha." A normalidade daquele gesto, a simplicidade de oferecer um teto e um pedaço de bolo,
pareceu ser o único remédio possível para nós dois naquele momento. Ele entrou e a casa, que por dias pareceu um mausoléu, ganhou um sopro de vida, ainda que um sopro tímido e ferido. A presença dele transformou o silêncio. Antes, o vazio era um lembrete constante da minha solidão. Agora, a quietude era compartilhada. Ouvi-lo mexendo no celular no quarto ao lado, o som baixo da televisão que ele ligava à noite, tudo isso preenchia a casa com uma nova normalidade. Ele era um rapaz de poucas palavras, mas seus gestos falavam muito. Começou a me ajudar a cuidar das plantas no quintal, a carregar as compras mais pesadas, a consertar uma torneira que pingava. Eram pequenos atos de cuidado que reconstruíam a ponte entre nós, uma ponte que a fúria de Sílvia quase derrubou para sempre. Minha transformação, antes uma força interna e invisível, começou a se manifestar no mundo exterior. Com a orientação do Dr. Matias, tomei as rédeas das minhas finanças. A primeira grande decisão foi contratar um pedreiro para consertar o quintal. Mandei arrancar as pedras irregulares que me fizeram tropeçar e coloquei um piso liso e seguro. Também comprei um conjunto de cadeiras de ferro, sólidas e firmes, que nunca mais se quebrariam sob o peso de ninguém. Cada martelada que ecoava pela vizinhança era uma declaração. Aquele espaço de humilhação estava sendo transformado em um lugar de força e segurança. O contraste com a Alzira de antes era gritante. A mulher que pedia permissão à filha para usar o próprio dinheiro da aposentadoria agora assinava cheques para a reforma da sua casa. A senhora que andava de cabeça baixa, com medo de encontrar os olhares de pena dos vizinhos, agora os cumprimentava com um aceno firme e um sorriso sereno. Antes eu me sentia uma peça de mobília antiga, esperando para ser descartada. Agora eu era a arquiteta da minha própria vida, decidindo quais paredes deveriam ser derrubadas e quais deveriam ser reforçadas para sempre. As reações não tardaram a chegar. Dona Marlene, minha vizinha, um dia me parou no portão, os olhos cheios de uma admiração surpresa. Alzira, você parece outra mulher, ela disse. Está mais ereta, mais viva. Seu Afonso, da venda, agora fazia questão de levar minhas compras até a porta. Não por pena da minha idade, mas por um respeito recém-descoberto. Claro, eu também sentia os sussurros, a inveja velada de alguns que não entendiam de onde vinha minha nova força. Mas até isso era um sinal de vitória. Ser notada era melhor do que ser a sombra invisível que eu havia me tornado. A batalha judicial que Sílvia prometeu se arrastou por meses, mas nunca me intimidou como ela esperava. Dr. Matias era um escudo. Ele lidava com as petições e as acusações absurdas de incapacidade mental com uma eficiência fria. Em uma das poucas audiências precisei comparecer, vi Sílvia do outro lado da sala. Ela parecia menor, consumida pela própria amargura. Seu olhar cruzou com o meu, e o que vi ali não foi ódio, mas um desespero profundo. Naquele instante eu não senti raiva, nem vontade de vingança. Senti uma pena triste pela filha que se perdeu no caminho. Minha maior conquista, no entanto, não foi legal nem financeira. Foi ver Lucas florescer. Longe da atmosfera tóxica da mãe, ele voltou a ser um adolescente. Começou a trazer estudar amigos em casa e o som de risadas jovens encheu os corredores do casarão pela primeira vez em anos. Um dia, ele me mostrou um boletim com notas excelentes e disse: "Obrigado, vó, por causa da paz que eu tenho aqui." Aquelas palavras valeram mais do que qualquer testamento, qualquer escritura. Eu não tinha apenas recuperado minha casa, eu tinha dado um lar de verdade ao meu neto. A vida se assentou em uma nova rotina, uma rotina de paz e propósito. Minha arte, o Richelieu, refúgio, que antes tornou-se uma fonte de alegria e renda.
A loja de artesanato começou a fazer encomendas maiores e minhas toalhas e panos de prato viajaram para lugares que eu nunca conheceria. Eu me sentia conectada ao mundo através das minhas linhas e agulhas, provando a mim mesma que a idade não é um fim, mas uma oportunidade de refinar o talento que a vida inteira nos deu para construir. Aos poucos, percebi que a casa também havia mudado. As paredes não rangiam mais com lamentos, mas tranquilidade de um lugar que finalmente estava em paz. O cheiro de café coado no pano pela manhã não era mais um ato de solidão, mas o início de um dia que me pertencia. Eu caminhava pelo meu quintal renovado, regava minhas violetas e sentia o sol no rosto sem medo, sem a sombra da opressão que pairava sobre mim. A liberdade tinha um cheiro, um som e uma textura, e estava em cada canto daquele casarão. Olhando para trás, para a mulher caída no chão de pedra, eu mal a reconheço. A dor daquele dia foi o fogo que forjou o aço na minha espinha. A humilhação foi a semente de uma dignidade que eu nem sabia que possuía. Eu precisei ser empurrada para o fundo do poço para descobrir que tinha forças para escalar as paredes e sair de lá, não apenas para sobreviver, mas para construir um novo mundo do lado de fora, um mundo com as minhas regras. O processo judicial terminou de forma quase burocrática. A justiça reconheceu a validade dos documentos e a minha plena capacidade. Silvia perdeu em todas as instâncias. Não houve comemoração da minha parte, apenas um suspiro de alívio, o ponto final em um capítulo doloroso. A notícia me encontrou sentada na minha nova cadeira de ferro no quintal, com uma xícara de chá nas mãos, observando Lucas e um amigo consertarem uma bicicleta. A vida continuava, e ela era boa. Eu aprendi que a força não está em nunca cair, mas na coragem de se levantar, mesmo quando os ossos doem e a alma está em frangalhos. A força está em olhar para a própria dor, em vez de se afogar nela, usá-la como combustível. A queda me quebrou, sim, mas foi das minhas partes quebradas que nasceu a mulher mais inteira que eu já fui em toda a minha vida. Muitas vezes, especialmente quando envelhecemos, aceitamos os papéis que os outros nos dão, o de avó boazinha, o de mãe compreensiva, o de velha frágil, e esquecemos de quem realmente somos, da nossa própria voz. Acreditamos que nosso tempo de lutar já passou, que devemos apenas aceitar o que a vida nos impõe, que seja a desfeita, o desrespeito, a humilhação. Mas a verdade é que nunca é tarde demais para reescrever a nossa própria história. Nunca é tarde para dizer basta. A nossa dignidade não tem data de validade. Ela não envelhece, não enruga, não fica fraca com o tempo. Pelo contrário, ela pode se tornar mais forte, mais polida, mais inabalável, se tivermos a coragem de lutar por ela. A mensagem que eu quero deixar, a única que realmente importa, é esta. Não espere que te para descobrir a força que você tem. Olhe-se no espelho todos os dias e reconheça a pessoa que está ali. Honre sua história, suas cicatrizes, suas vitórias. E nunca, em hipótese alguma, permita que alguém te convença de que você é um fardo. Você não é um fardo, você é um legado. Você é a soma de todas as batalhas que venceu, inclusive aquelas que ninguém viu. A sua casa, seja ela de tijolos ou a que você constrói dentro do seu peito, é o seu reino. E nesse reino, a única coroa que importa é a do autorrespeito. Eu sou Alzira da Conceição Guimarães, tenho 79 anos agora. E esta não é uma história sobre uma queda. É uma história sobre o voo que veio depois dela, um voo que começou no chão de pedra do meu quintal e que ainda não terminou. Porque todos os dias, quando o sol nasce sobre os telhados de Ouro Preto, eu escolho voar mais um pouco. A decisão de Lucas em vir morar comigo foi a primeira grande prova de que minha escolha estava correta.
Ele não era apenas meu neto, era a Silenciosa testemunha de anos de conflito, e sua decisão de ficar ao meu lado foi um bálsamo. Ele representava a nova geração da nossa família, uma que eu poderia ajudar a moldar com base no respeito e na dignidade, e não no ressentimento e na amargura que definiram sua mãe. A reforma do quintal se tornou um projeto nosso. Lucas, com sua energia de jovem, me ajudava a escolher as plantas, a pintar o muro, a montar os móveis novos, trabalhar lado a lado, em silêncio na maior parte do tempo, nos conectou de uma forma profunda. Estávamos juntos, curando não apenas um espaço físico, mas as feridas emocionais que aquele lugar representava. O quintal deixou de ser uma cena de crime para se tornar nosso jardim secreto. A notícia da minha nova vida se espalhou pela cidade. As pessoas que antes me olhavam com pena, agora me olhavam com uma curiosidade respeitosa. Eu me tornei, sem querer, uma espécie de lenda local. A velha bordadeira que expulsou a filha e retomou o controle de tudo. Alguns me achavam, outros, uma inspiração. Eu não me importava com os rótulos. Eu só sabia que, pela primeira vez, eu estava vivendo de acordo com a minha verdade. E isso era tudo o que importava. O dinheiro que Antero me deixou era mais do que uma segurança financeira. Era uma prova de seu amor e de sua sabedoria. Ele viu a tempestade que se formava em Sílvia muito antes de mim. Usar aquele dinheiro não era uma traição à sua memória, mas a mais pura honra. Eu o usei para criar a paz que ele tanto desejou para mim, para garantir que seus últimos anos de trabalho duro servissem para construir um futuro seguro para mim e para o neto dele. A reflexão sobre o meu antes e depois se tornou um exercício diário. Antes, minhas manhãs eram preenchidas pela ansiedade de ouvir os passos de Sílvia na escada. Hoje, são preenchidas pelo som dos pássaros no quintal e pelo cheiro do café que faço para mim e para o meu neto. Antes, minhas mãos tremiam ao assinar qualquer coisa. Hoje, elas bordam com a firmeza de quem sabe o seu valor e o seu poder. A conquista mais intangível foi a paz de espírito. Dormir uma noite inteira sem o medo de ser insultada na manhã seguinte. Sentar-se na sala de estar e ler um livro sem sentir uma presença hostil no mesmo ambiente. Essas pequenas coisas que muitos tomam como garantidas, para mim, eram o luxo supremo. Eram a prova de que a minha decisão, por mais dolorosa que tenha sido, foi um ato de autopreservação e amor próprio. Minha mensagem para quem me ouve é simples e direta, como um ponto de bordado bem feito. A sua vida é a sua obra de arte mais preciosa. Não deixe que ninguém rabisque nela. Não deixe que ninguém a rasgue ou a jogue no chão. Pegue a agulha e a linha, mesmo que suas mãos tremam, e borde a história que você merece viver, com as cores que você escolher, no seu tempo. No final, a maior vitória não foi manter a casa ou o dinheiro. Foi reencontrar a mulher que eu era antes de me tornar apenas mãe ou viúva ou velha. Foi reencontrar, e a ela eu prometi, diante do espelho do corredor, que nunca mais a abandonaria, nunca mais a silenciaria. A queda foi o fim da história dela e o começo da minha.